Inelegível e cassado. Quais são as informações que nós temos aqui para as eleições de 2026? Caiado revela tudo. Boletim médico atualizado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes solta mais uma para o povo brasileiro. Eu quero saber a sua opinião sobre o que o Alexandre de Moraes disse. Polêmica, bomba gigante estourada hoje. E eu vou trazer todas as informações para vocês. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque as informações e as notícias são quentíssimas para essa tarde. Bom, a primeira informação que eu venho trazer para vocês é a do Xandão, a do Alexandre de Moraes, soltando mais uma. Só que dessa vez me parece que ele tem uma certa razão e eu quero saber a sua opinião. Primeiro, você acha que é possível controlar a inteligência artificial? Agora até na IA o STF está querendo mexer. Aí eu quero saber se faz sentido e se você concorda com Alexandre de Moraes. Vamos ver o que disse o ministro aqui, olha só. Isso é expert, no Tribunal Superior Eleitoral, para fins só eleitorais, para as eleições agora de 2024, presididas pela ministra Carmen, nós aprovamos a resolução que é de obrigação das plataformas, tudo que for utilizado em inteligência artificial constar que aquele texto, aquela imagem, aquela voz, aquele áudio foram produzidos por inteligência artificial. Então, é uma responsabilidade aqui objetiva, pelo menos no campo eleitoral, para as plataformas, porque Vossa Excelência disse logo de início que a indenização, na verdade, é o prêmio de consolação. Nas eleições, e nós tivemos aqui nosso estado, um país vizinho, na Argentina, na véspera das eleições, produzido por inteligência artificial, um discurso inventado de um dos candidatos, que acabou influenciando as eleições. Então, imagine a utilização da inteligência artificial no dia da eleição, como pode prejudicar. E se nós levarmos isso para o restante, como pode prejudicar as vidas das pessoas. Então, lá, como entendo aqui, depois quando for o meu momento de votar, eu vou especificar isso, lá no eleitoral, como aqui, me parece que as plataformas têm a obrigação, e isso consta no projeto aprovado pelo Senado Federal, de identificar que aquela mensagem, aquela imagem, aquele áudio são manipulados por inteligência artificial. Obrigado, ministro Fux. Você acha que seria pertinente nós, eventualmente, adotarmos o paradigma? Eu acho que nós já deveríamos aproveitar o momento, até porque a questão da responsabilidade das redes inclui também a inteligência artificial. Senhor presidente, agradecendo a generosidade do plenário. Ministro Fux, antes que Vossa Excelência conclua, ministro Fux, desculpa, apenas sobre essa temática da inteligência artificial. Bom, gente, e aí? Qual que é a opinião de vocês, hein? Olha, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Eu sou uma pessoa que tenho batido muito aí no Alexandre de Moraes por causa de algumas questões, em vários ministros, como, por exemplo, o Dias Toffoli, que ficou ali comparando liberdade de expressão com liberdade de ação, uma confusão danada. Mas eu sou a favor aí de um controle maior da inteligência artificial, porque a gente está chegando num lugar sem limites. Como, por exemplo, isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, é claro que nós todos sabemos que é inteligência artificial, mas quem garante que não tenham coisas muito mais reais do que isso aqui? Olha aqui, na tela para vocês. Olha aí, ó, o Lula lá no hospital e colocaram o Bolsonaro de enfermeira. E olha aí, olha o que a IA é capaz de fazer. É óbvio que nós vemos aqui que isso aqui é a inteligência artificial. Mas quem aqui já não viu algum vídeo, algum trecho de algum vídeo, de alguma foto que é realmente a cópia da pessoa, né? E isso é muito grave. Por quê? Porque ali você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar naquela inteligência artificial a fala que você quiser,
né, os xingamentos, depoimentos, enfim. Sobretudo em época de eleição, piorou. Por quê? Porque a pessoa que é a pessoa verdadeira fica desprotegida diante de tantas coisas que podem fazer por aí, utilizando a sua imagem, a sua voz, etc. Então, nesse ponto, não só nas eleições, mas sou a favor, sim, de haver um controle maior da inteligência artificial, de modo que as plataformas identifiquem que aquilo ali é um conteúdo produzido por uma IA, por uma inteligência artificial. Certamente, isso vai evitar maiores problemas, como, por exemplo, imagina, se você pega a minha imagem aqui e começa a colocar falas na minha boca do qual eu não disse. Isso pode ser algo muito grave, né? Muito grave, então eu sou a favor dessa regulamentação aí da IA, tudo tem um limite, e nesse ponto aí, o Xandão tem razão. Vou concordar com ele nesse ponto aí, tá? Vamos seguir aqui, gente, falando agora sobre eleições de 2026, tá? Caiado inelegível. O PL de Bolsonaro parece empenhado em reeleger Lula. Olha aí. Caiado é inelegível, pelo menos por enquanto. É claro que pode-se haver aí um recurso ao TRE para reverter essa decisão. Mas, a princípio, Ronaldo Caiado está inelegível e ele quer sair como candidato à presidência da República em 2026. Olha aqui. A inelegibilidade de Ronaldo Caiado, que não esconde a intenção de ser candidato à presidência da República em 2026, nasceu de uma ação movida pelo candidato do PL, que perdeu para o candidato do governador de Goiás, da União Brasil, na eleição para prefeito da capital do estado. Então, foi uma ação que foi movida aí por um candidato do PL que perdeu a eleição, tá? Para o prefeito da capital de Goiás. O motivo da decisão drástica de uma juíza do TRE de Goiás é que Ronaldo Caiado teria usado o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para promover eventos de campanha do seu candidato a prefeito. O seu crime seria abuso de poder político. Curiosamente, ninguém pensou em tornar Lula inelegível por fazer propaganda antecipada para Guilherme Boulos em São Paulo, na festa de 1º de maio. A desproporcionalidade da condenação diz muito sobre os diferentes pesos e medidas dos quais a justiça brasileira anda lançando mão para julgar políticos de direita e de esquerda. 2 erros não fazem um acerto, ninguém há de discordar, mas um acerto também está longe de compensar um erro. Essa é a opinião aqui do Metrópolis a respeito desse assunto. Eu quero saber o que você pensa. A questão que mais chama a atenção, contudo, é o papel do PL nessa história. O partido de Valdemar Costa Neto e Bolsonaro parece gostar de um tapetão para derrubar candidatos de direita que possam fazer algum tipo de sombra ao ex-presidente. Ainda lembrar que já tem muita gente dizendo aí que Caiado não é considerado um candidato de direita, mas sim de esquerda, já é o que estão falando por aí, como, por exemplo, o deputado federal Gustavo Gayer, né, que aí tem um pé atrás com o Ronaldo Caiado, que anda ali próximo de Alexandre de Moraes e também de Flávio Dino. Então, ali são amigos. E o Gustavo Gayer não gosta nada desses caras. E eles também não gostam do Gustavo Gayer, muito provavelmente. Além de Ronaldo Caiado, veja-se o caso de Sérgio Moro, aliado ao PT, o mesmo PL que iria caçar o mandato de senador do Paraná por supostas fraudes na prestação das suas contas. O que isso quer dizer o seguinte: 2 pesos, 2 medidas. Só que não está sendo aplicado isso para o pessoal de esquerda, mas para o Ronaldo Caiado, que a princípio é de direita, está sendo aplicado. E aí, gente, não sei até que ponto que existiria essa gravidade para torná-lo inelegível, mas o processo ainda não se encerrou, é possível recorrer, e ele vai recorrer sim. E não só vai recorrer, como vai até o fim para concorrer às eleições de 2026, tá? E aí, gente, Ronaldo Caiado veio a público e comentou sobre o assunto. Eu quero que vocês assistam com muita atenção e vão deixando um joinha aí, porque são informações importantes que podem vir aí do meu futuro presidente da República. Pode acontecer? Pode, em 2026, caso ele não tenha a inelegibilidade. Vamos ver aqui o que disse em coletiva de imprensa o Ronaldo Caiado. Que foi até exatamente uma decisão onde recorreram no Tribunal Superior em relação ao ato da presidente Dilma Rousseff, em 2014, ali fazendo as reuniões
no Palácio da Alvorada. Bom, o ministro Dias Toffoli deu o seguinte parecer, ou seja, entre aspas, ou seja, se a própria utilização da residência oficial no período de campanha, que é próximo às eleições, é lícito, quanto mais em período pretérito. Não vejo aqui qualquer ilicitude, fecha aspas. Depois disso, em 2018, certo? Nós vimos este palácio aqui, essa mesma sala, que é a residência oficial do governador. Vocês viram essa mesma sala aqui ser ocupada exatamente também pelos que me antecederam. E com mais um detalhe, fazendo campanha eleitoral e a mídia tendo documentado. É isso? E teve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que se trata da residência do governador, residência oficial do governador. Mas nós vamos depois para 2022. No segundo turno, vocês sabem que eu apoiei o presidente Bolsonaro. E lá estive, no Palácio da Alvorada, com mais 80 prefeitos. E nós lá fomos levar apoio ao presidente no segundo turno e também almoçamos lá. E ficamos lá. Depois teve uma reunião, logo após, quando ele recebeu o apoio dos cantores, tudo lá, dentro do Palácio da Esmeralda, e foi transmitido. Vocês estão vendo agora 2024, não é verdade? O Lula gravando todas as matérias, pedindo voto para o Boulos dentro do Palácio da Alvorada. Então, você não pode ter dois pesos e duas medidas. Tá? Aqui é minha residência, eu moro aqui. Eu não estava fazendo reunião. E a minha reunião tinha o intuito de alertar para a situação de vereadores eleitos em poderes constituídos. Eu, como governador de Estado, e a Câmara de Vereadores eleita da capital. Tanto a que estava com o mandato, como a que estaria em um mandato futuro. Então, não sou eu. O que o cara está falando aqui, gente, é sobre, por exemplo, Lula, que pediu votos dentro do Palácio da Alvorada para Guilherme Boulos, que saiu como candidato à prefeitura do estado de São Paulo. Então, em tese, seria mais ou menos a mesma coisa. E aí, houve condenação para ele, mas não houve condenação nenhuma para Lula ou para Boulos, enfim. Eu respeitarei a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, tá certo? Com muita tranquilidade. Agora, você não pode ter dois tratamentos. Tá? Se o Palácio da Alvorada ele sempre foi aberto, e aqui o Salão Dona Gersina, do Palácio das Esmeraldas, antes do Ronaldo Caiado, também foi totalmente aberto, eu me privei de não fazer nenhuma gravação aqui e nenhuma reunião política neste ambiente, é lógico que eu acredito na justiça e tenho a certeza absoluta que a resposta será dada nas instâncias que vierem a ser recorridas para que a justiça possa se pronunciar. Então, eu estou muito tranquilo em dizer a vocês que sempre foi meu estilo, até o meu secretário de governo, na área da comunicação, disse, governador, vamos soltar uma nota. Eu falei, não é meu estilo. Sabe? Vamos pessoalmente ali, porque nunca na minha vida eu me afugentei em qualquer momento. Em situações muito mais difíceis, tá certo? Eu sempre estive presente, eu nunca mandei porta-voz, eu nunca escrevi nota de governo, eu sou muito direto nas minhas coisas. Como tal, essa é a explicação que eu queria dar a todos vocês aqui e agradecerem muito vocês poderem me dar essa oportunidade de transmitir essa nossa comunicação aqui, tá certo? A toda a imprensa, a toda a população, dizendo o meu respeito pelas regras da legislação eleitoral que rege não só o Estado de Goiás, mas todo o nosso país.
e esse sempre foi o meu comportamento, como 5 mandatos de deputado federal, 1 mandato de senador, e agora no meu 2º mandato de governador do Estado. Não estou ouvindo. Pode chegar aqui, filho. Essa luz aqui não está... Oi, governador. A Carla, do Jornal Popular, licença. Um dos argumentos que tem sido usado pela parte do PL, pelos advogados deles, tem comparado essa reunião que o senhor fez com os vereadores com a reunião que o presidente Bolsonaro fez no Palácio das Esmeraldas, mas que foi a reunião que foi transmitida e que, inclusive, levou ao processo em que ele não pode mais disputar a eleição, né? Tem feito essa comparação. Eu queria saber a avaliação que o senhor faz desse argumento que o PL tem apresentado, comparando essa reunião com a reunião que o Bolsonaro promoveu, que levou a um processo parecido para ele. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo a reunião do problema eleitoral. Eu não estou discutindo o problema do embaixador. Não, mas o argumento que eles têm feito é comparado essa reunião do senhor com aquela reunião, dizendo que foi até pior. Não, veja bem, eu não tenho que comparar alhos com bugalhos. Eu tenho que comparar a situação eleitoral. Veja bem, eu não fui candidato em 2024. Tá certo? Eu não fui candidato em 2024. Aqui estava o governador Ronaldo Caiado dentro da casa dele e que trouxe aqui, tá certo, os vereadores eleitos numa reunião fechada. Então, não pode discutir se eu estou discutindo sistema de governo com o embaixador de outros países. Não, então, vamos, por favor, porque senão distorce a entrevista, não é verdade? Então, o que estou buscando é o seguinte, tanto o Bolsonaro, quanto a Dilma, quanto o Lula, quanto o Zé Elton, quanto o Marconi, todos fizeram exatamente reuniões na residência oficial. Certo? Então, você quer fazer a pergunta novamente, eu gostaria também de esclarecer. Certo. Bom, gente, está aí a opinião do Caio Caiado, do Ronaldo Caiado, né? Opinião, na verdade, não, é um esclarecimento, né? A respeito disso tudo que tem acontecido, ele falou que está tranquilo, vai recorrer no Tribunal Regional Eleitoral e vamos aguardar os próximos passos, né? Segundo ele, Dilma fez a mesma coisa, Bolsonaro fez a mesma coisa, Lula fez a mesma coisa e é isso. E aí ele disse que, em tese, isso que ele fez não foi errado, todos eles fizeram isso dentro da sua casa oficial, né? Solicitando, apoiando, né? Solicitando votos, apoiando candidatos e que isso não seria problema algum na visão dele. E aí, na sua opinião, o que você achou aí da fala do Ronaldo Caiado? Deixa o like aí, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um beijo no coração, até o nosso próximo vídeo, valeu!